Olá, povo abençoado, que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9 e o versículo 12, para que possamos ler juntos. Provérbios, capítulo 9, versículo 12, que diz assim: Se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu o suportarás. E o nosso tema hoje será: a salvação é para todos. E é justamente sobre salvação que eu quero falar hoje. E você pode até se perguntar o porquê deste versículo lido. Logo mais você vai entender. Então, observe que é uma afirmação, não é uma pergunta, se a salvação é para todos. É claro que é para todos. Obviamente a gente só não pode ser salvado de todo jeito. Mas que Jesus deu a vida por todos nós, sim, Ele deu a vida por todos nós. E todos nós podemos ser salvos. Mas eu queria usar um exemplo bíblico aqui, que pode ser motivo para que muitas pessoas se afastem de Deus, pelo texto ser mal interpretado. E eu vou mostrar aqui, pela Bíblia, que na realidade a salvação é para todos. E qualquer pessoa que quiser ser salva pode ser, até mesmo porque Jesus não vai abrir mão de você. Se você quiser recebê-lo na sua vida, Ele jamais vai abrir mão de você. Mesmo que o mundo inteiro fique contra você, Jesus te ama. Pois Ele deu a vida por você também. E mesmo que você diga, mas eu sou o pior pecador, Jesus deu a vida por você também. Foi pelo mundo inteiro. Mas, conforme eu já disse, vamos começar falando aqui Romanos, capítulo 9, versículo 21. Romanos, capítulo 9, versículo 21, diz assim: Ou não tem o oleiro, que é Deus no caso, poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aí você poderia me perguntar o porquê desse versículo lido. É porque na realidade existem pessoas, e aí eu vou falar agora que também existem falsos ensinos. Existem pessoas que interpretam um texto como esse de forma errada, para dizer que há pessoas que já foram predestinadas à salvação e outras à perdição. E há pessoas que já se convenceram com a ideia, mas eu nasci assim, desse jeito, e eu vou ter que permanecer desse jeito. E o inimigo chega na sua mente e diz assim, sabe o quê? Você nunca vai mudar. Isso é a maior mentira do mundo. Afinal de contas, o inimigo é mentiroso mesmo. Então há muitas pessoas que já se convenceram dessa ideia. Eu sou assim mesmo. Deus me fez assim, desse jeito. Então há pessoas que não olham para a mudança. Então, nós lemos um texto sobre que o mesmo oleiro, a mesma pessoa que é Deus, da mesma massa fez um barro, ou seja, ou melhor dizendo, da mesma massa, o mesmo barro, posso dizer assim, um vaso para honra, outro para desonra, e o oleiro, que no caso é Deus, a mesma pessoa que é Deus, no caso. Então Deus mesmo faz um vaso para honra, outro para desonra. Aí eu queria mostrar a você que ser da mesma massa, e daí vem um para honra, outro para desonra, e eu chamo a sua atenção, vamos ler Gênesis capítulo 3 e o versículo 19, que diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó e em pó tornarás. Então, essa mensagem de Deus após o ser humano ter pecado, isso aqui se refere a todos os seres humanos da face da terra. Ele foi formado da terra, é isso que Deus está falando, não é verdade? Então, o mesmo ser humano que é pó e vai tornar em pó. Então, há muitos que servem a Deus e há muitos que não servem a Deus. Há muitos que estão encaminhados à salvação e há muitos que estão encaminhados à perdição. Há muitos que já estão definitivamente salvos porque já estão com Deus. E há muitos que já estão definitivamente perdidos porque partiram daqui sem Deus, sabendo que conforme Hebreus capítulo 9 e o versículo 27, diz que depois da morte se segue o juízo e nos está ordenado morrer uma única vez, depois disso seguindo-se o juízo. Você entende agora?
Então observe que todos foram feitos da mesma massa. Aí vem um para honra, outro para desonra. Mas não foi Deus que nos predestinou a ser assim, dessa forma. Por isso eu queria usar um exemplo bíblico aqui, por exemplo, que se encontra em Jeremias, capítulo 1. E eu convido você a ler juntamente comigo, vamos lá. Jeremias, capítulo 1. E o versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então essa foi a mensagem de Deus a Jeremias. Então muitas pessoas podem considerar isso: Jeremias já nasceu salvo. Já estava destinado à salvação. Então, não é dessa forma que a coisa funciona. Se você ler juntamente comigo Jeremias mesmo, no próprio livro do profeta aqui, Jeremias capítulo 20, versículos 8 e 9, você vai descobrir outra realidade. Veja o que acontece. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Você percebe que Jeremias chega a um momento que ele considera que a palavra de Deus se tornou-se um opróbrio, ou seja, uma vergonha na vida dele. E ao mesmo tempo, um ludíbrio, o que seria um engano. Então agora, para Jeremias, na mente dele, ele estava sofrendo tanto que ele começa a considerar a palavra de Deus como uma vergonha e um engano na vida dele. Porque Jeremias só estava sofrendo. E agora no versículo 9, quando ele diz assim: então disse eu, então Jeremias imagina ele dizendo consigo mesmo, disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Isso Jeremias falando de Deus. Não vou me lembrar mais dele, nem vou falar mais no seu nome. Você percebe aí que Jeremias ele poderia ter desistido de servir a Deus. Você está vendo que Jeremias ele tinha escolha se ele queria continuar servindo a Deus ou não. Se ele queria continuar sendo salvo ou não. Mas veja bem, na continuidade do texto diz assim: mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Veja, Jeremias ele sente que ele está apegado a Deus, ele não consegue se separar de Deus. O amor a Deus falou mais forte no coração de Jeremias. Então, para Jeremias, o amor falou mais forte, o amor dele a Deus. Então, Jeremias não está dizendo que está algemado. Jeremias não está dizendo que Deus está levando ele à força. E Jeremias, como um escolhido de Deus, não está vivendo nada de vida fácil, não. Mas Jeremias prefere sofrer. Porque há algo no coração dele mais forte. O amor dele a Deus é mais forte. É como um fogo que ele sente queimar nos próprios ossos. Dentro dos ossos. Então você imagine como Jeremias amava a Deus. Mas estava sofrendo tanto que chegou a pensar em desistir. Mas Deus disse que escolheu a Jeremias. Mas Jeremias poderia ter desistido. Então não podemos chamar isso de algo que... mas isso aqui já foi combinado. Jeremias já era destinado à salvação. Assim que já era uma coisa certa mesmo. Não, Jeremias ele teve a oportunidade aqui de decidir continuar servindo a Deus. O amor de Jeremias por Deus falou bem mais forte. Foi maior do que a sua dor. Agora eu queria mostrar aqui um texto bíblico que é bem chamativo. E você vai entender agora que eu estava falando que interpretação errada do texto da Bíblia se chama heresia. Aí finalmente, depois de eu mostrar esse texto aqui, eu vou falar diretamente sobre esse tema, que a salvação é para todos. Porque na verdade eu já comecei a explicar sobre isso. Para que depois ninguém ache, mas eu já nasci para ser perdido mesmo. Eu vou ter que continuar dessa forma. Eu vou ter que morrer nos meus pecados. E que Deus é o culpado de eu ter nascido dessa forma. Na verdade, todo mundo, todo ser humano, se encontrou-se e se encontra numa condição única. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Então eu não acredito na minha salvação porque eu peco menos do que você. Assim como você não vai acreditar na sua salvação porque você peca menos do que eu. Nem eu, nem você, nem ninguém teria direito à salvação. Não somos merecedores.
Mas Jesus pagou essa dívida por nós. Foi Jesus que pagou. Então Deus não nos fez para sermos perdidos. Se é que você me entende. Mas existem falsos ensinamentos. Então eu estou respondendo isso aqui, porque quando eu falar sobre salvação, mais tarde alguém pode chegar para você, que tiver menos conhecimento, e dizer, não, mas Deus fez um vaso para honra, outro para desonra. Para você depois não ter dúvida. E saber que foram todos feitos da mesma massa, ou seja, todos nós viemos do pó, do mesmo jeito. Agora, nossas decisões é que vai fazer a diferença. Se eu sigo, se eu não sigo a Jesus, é isso que vai fazer a diferença. Se eu creio, se eu não creio, isso sim vai fazer a diferença. Então, logo mais você também vai entender o texto principal que foi lido. Então veja, na ocasião da tentação de Jesus, você vai ver uma heresia e vai ver Jesus repreendendo, conforme Mateus capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Acompanhe juntamente comigo o que esse texto fala. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você entende que a heresia, a interpretação errada da Bíblia, é coisa que parte do diabo? O que está escrito em Salmos capítulo 91 e o versículo 11 é Deus garantindo a proteção daquele que confia nele, daquele que teme a ele. Não que a pessoa vá estar se jogando por aí, dos montes, dos prédios, se jogando em abismos, se jogando nas águas profundas, misericórdia, se jogando no fogo, misericórdia. Não, não é isso. Isso aí é tentar a Deus. Porque senão vem uma cova de leões, ou que senão chega lá no zoológico, está cheio de leão lá, eu vou pular lá dentro, que Deus vai me livrar. Misericórdia vai virar comida de leão. Não é assim que a coisa funciona. Mas a palavra de Deus mostra que Deus dá livramento. Então, a gente por, como é que eu posso dizer, intencionalmente se lançar no perigo, e isso aí é tentar a Deus. Então, por isso dá para você entender muitas coisas. Então veja que Jesus diz, não tentarás ser teu Deus. Está escrito. Inclusive está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 16. Deixa eu ver aqui, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, vamos ver se é isso aqui. Veja bem, está escrito, está na Bíblia, esse texto, vamos ver. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentareis o Senhor, vosso Deus, como o tentaste em Massá. Não tentareis. Então veja o ensinamento. Então do jeito que o diabo falou para Jesus, a seus anjos dará ordem a teu respeito, então manda ele pular do pináculo do templo, do lugar mais alto que tinha ali, naquele templo ali. Porque estavam ali, o templo é o quê? Um prédio. E ali no lugar mais alto que tinha, o diabo dizendo a Jesus, pula daí, não está escrito que a teus anjos dará ordem a teu respeito. Misericórdia. Da mesma forma, um texto como aquele dos dois vasos, que um é feito para honra, outro para desonra, e vem da mesma massa. Então, há pessoas que dizem, mas você vai ser assim. E quantas vezes o inimigo vai chegar na tua mente e dizer para você que você nunca vai conseguir mudar? Porque quantas vezes o inimigo já veio dizer na minha mente, nos meus pecados, nas minhas quedas, você sempre vai errar, você nunca vai melhorar. Mas a voz da palavra de Deus falou mais alto aqui dentro do meu coração. E é por isso que hoje eu estou aqui falando também dessa salvação. Então agora nós vamos começar a entrar nesse texto, porque agora já desfazendo de certas ideias, para que você entenda melhor, agora podemos ver, conforme o texto original lido aqui, o principal, posso dizer assim, está escrito, se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu suportarás. Então, ser sábio é temer a Deus. Isso é ser sábio. Então, quando diz assim, para ti serás, vai ser de utilidade para mim. Se eu for sábio, vai servir para mim. Se você for sábio, a sua sabedoria vai servir para você. Vai te salvar.
A minha sabedoria vai me salvar, vai ser útil para mim. Porque temendo a Deus a gente tem salvação. Mas conforme o mesmo texto diz o quê? E se fores escarnecedor, tu suportarás. O escarnecedor ele não é sábio, porque ele não teme a Deus. Muito pelo contrário, ele desfaz do nome de Deus. Mas a única pessoa que vai ser perdido vai ser justamente a pessoa que for escarnecedor. Então, se você for escarnecedor, é você que vai perder. Se eu for escarnecedor, sou eu que vou perder. Você entende agora como é que a coisa funciona? Mas estamos falando aqui sim que a salvação é para todos. Então aqui já mostrando que não existe essa história de que mas esse aqui já é para ser salvo mesmo, já nasceu salvo, que não... Não, misericórdia. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Então já sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Também, se nós fôssemos aplicar um pouquinho a mais aqui, você ia ver que em Romanos ainda, capítulo 3, e o versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então não tem homem bom, não tem ser humano bom na face da terra, merecedor da salvação. Seria por acaso que o próprio Jesus sofreria no nosso lugar coisas terríveis, que jamais nenhum de nós suportaríamos, de maneira nenhuma. Então agora sim, vou começar a mostrar aqui que a salvação é para todos. E já tendo desfeito de certas ideias negativas. Porque muitas vezes há pessoas que, assim como o diabo veio falar da Bíblia, seguem nessa mesma linha. Só que o diabo veio matar, roubar e destruir, conforme João capítulo 10, versículo 10, parte A. Você entende? Da mesma forma, qualquer pessoa que interpreta de forma errada o que está na Bíblia, está fazendo igualzinho ao diabo. Então pessoas podem sim, é possível que qualquer um de nós possamos abrir um texto bíblico e falar ele da forma errada. Ensinar da forma errada. Então eu já mostrei para você que da onde sai um vaso para honra, outro para desonra, sendo da mesma massa, é a mesma que está dizendo que a gente veio do pó e vai tornar o pó, porque todos nós viemos do pó. Mas das mesmas pessoas que vieram do pó da terra, muitos temem, servem a Deus e são para a sua glória, para a sua honra, e outros para desonra, porque blasfemam e não respeitam o nome santo do Senhor, mas vieram todos do pó. Está vendo como é simples? Que não há dificuldade em entender os textos bíblicos quando permitimos que o Espírito Santo nos ensine, conforme João capítulo 14 e o versículo 26, que é o Espírito Santo que nos ensina. Veja o que é que diz aqui. Esse texto é tão conhecido, né? Às vezes há pessoas que não querem mais nem ouvir, mas está na Bíblia. João capítulo 3 e o versículo 16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, Deus amou o mundo todo. E você está incluído. Não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho do seu erro. Você está incluído. Porque quando está falando em mundo aqui, está falando das pessoas. Detalhe, eu não estou dizendo imundo, eu estou dizendo em mundo. Ou seja, o mundo, não o planeta, as pessoas. Então, o mundo que é citado aqui é as pessoas. E você está incluído. E é bom que você comece a entender isso. E não abra mão daquilo que Jesus já te deu de graça. Ele já pagou a sua dívida por você. Ele já tomou a dor que era sua. O castigo que era seu. Ele se fez maldito no meu e no seu lugar, ali naquela cruz. Conforme Gálatas capítulo 13, versículo 13, porque todo que for pendurado no madeiro é maldito, e Jesus toma a maldição minha e sua ali. Então éramos nós amaldiçoados. Mas só vamos permanecer na maldição se quisermos. Você só permanece na maldição se você quiser. Porque Jesus já pagou por nós. Ele já tomou sobre ele mesmo a nossa maldição. Então não há mais maldição. A única coisa que resta é a nossa decisão. Agora, permanecer na maldição é não receber, é não querer aceitar aquilo que Jesus deu de graça. Para mim e para você. Então a gente fala aqui, conforme o texto, que Deus amou o mundo todo, as pessoas. Incluindo todos. Eu, você, todos. Sem exceção. Deus não faz acepção de pessoas. Conforme Atos capítulo 10, versículo 34, que para com Deus não há acepção de pessoas.
Então, Deus não faz exceção de pessoas. É todos que Ele ama. E deu a vida por todos. Aí você poderia me perguntar, mas por quê? Se a salvação é para todos, por que nem todos são salvos? Porque nem todos se decidem fazer a vontade de Jesus, segui-lo. É lógico que há uma necessidade de fazer a vontade dele. Então você imagine que um empresário, um programa de governo, seja lá o que fosse, tivesse que as pessoas se inscrever, ó, tem isso aqui para todo mundo vai ganhar essa quantia de dinheiro aqui. Simplesmente sem precisar fazer nada, é só se inscrever e receber. Se você não se inscreve e eu não me inscrevo, não adianta a gente reclamar depois, mas eu não recebi, mas você não se inscreveu. Tinha que se inscrever, tinha que constar o nome da pessoa ali, para poder receber. Era de graça, ninguém ia ter que fazer nada, só pegar e receber. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando, viu? Para você entender o que é que eu estou falando. Assim, o que Jesus deu a gente foi de graça. A gente não tem que pagar nada. A gente só precisa recebê-lo. Para sermos salvos, a única coisa necessária é renunciar à nossa vontade e fazer a de Jesus. É crer em Jesus. Você entende agora? Se a gente fosse falar, por exemplo, de João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11. O que é que está escrito? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Você percebe que é o ser humano que não quer receber Jesus? Você percebe que é o ser humano que não quer ser salvo? Por isso que há um vaso para honra, outro para desonra, conforme Romanos capítulo 9, versículo 21. Mas não foi Deus que fez a pessoa ser desonrada. Não foi Deus que fez a pessoa ser ímpia. A pessoa mesmo decidiu continuar no caminho da impiedade e não da honra. Por isso que o texto que nós lemos hoje é o quê? Se fores sábio, para ti sábio serás. Mas escarnecedor só tu suportarás. Então, no caso, se eu e você formos sábios, a gente vai saber escolher temer a Deus. Mas caso contrário, só quem vai ter que pagar por isso somos nós mesmos. Essa que é a verdade. Então a gente vê o ser humano que não recebe. Veio para o que era seu e os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Então o ser humano não recebendo, também não tem como ser salvo. Mas Jesus deu a salvação para todos. A única coisa que resta é eu e você pegar essa salvação e segurar com as duas mãos. Então aqui para mostrar também que, mais uma vez, que é para todo mundo, veja que não tem dizendo a quantidade de pessoas. Aqui é para todos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eterna. Você entende agora? Então a vontade de Deus é que todo mundo creia em Jesus. Todos que creem em Jesus serão salvos. Vão ter a vida eterna. Você quer que eu mostre mais uma vez pela Bíblia que o destino do ser humano no coração de Deus é que todos sejam salvos? Quando Jesus chama os benditos, em Mateus capítulo 25, versículo 34, ele diz o quê? Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então a intenção de Deus é que você se salve. A intenção de Deus é que eu me salve. Você entende agora? Deus ama todos e quer que todos se salvem. Então esse é o pensamento de Deus. Essa é a vontade de Deus. E é por isso que a Bíblia está aqui, para que eu e você possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Mas veja que conforme Mateus capítulo 22 e o versículo 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Qual é a diferença do chamado para os escolhidos? Ou porque tantas pessoas são chamadas, mas são poucas as escolhidas? Sabe por quê? Porque, na verdade, os escolhidos são aqueles que decidem, de fato, seguir a Jesus. Mas Deus hoje está chamando você. Você não serve ainda não a Ele, não? Se você ainda não serve, Ele está te chamando hoje. Ele está dizendo, vem ser um escolhido. Ele está te chamando. Mas os escolhidos são aqueles que resolvem seguir a Jesus. Conforme Marcos, capítulo 8, e o versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus hoje está te chamando. A única coisa que você precisa é renunciar à sua própria vontade, o seu eu, o seu ego. E fazer a vontade de Deus. É só isso. Você entende agora? Então hoje, para eu ser uma pessoa salva em Jesus, não é porque eu sou melhor do que ninguém. É simplesmente a decisão de renúncia. Não, eu quero fazer a vontade de Jesus. Eu quero seguir a Ele.
Então é isso que Jesus chama a todos para fazer. Então o que faz eu e você escolhidos é decidirmos seguir a Jesus. Mas vamos mais adiante aqui, que eu estou com outro texto bíblico aqui para ler, né? Porque é bom para refletirmos. Veja que 1 João, capítulo 2, versículo 2 também, está escrito: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha, o sacrifício de Jesus, ele não é válido só pelo pecado de um ou outro, não, é pelo do mundo todo. Se o mundo todo hoje, as pessoas do mundo inteiro, disser assim: ah, eu me converto, eu quero servir a Jesus, ele salva. A palavra de Deus é muito clara. Pelos de todo mundo, a palavra de Deus é bem clara, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, todo. Ou seja, todos que creem em Jesus, se o mundo inteiro crê em Jesus, se todos os seres humanos da face da terra crerem em Jesus, serão salvos. Você entende como é simples? Mas também se todos os seres humanos virarem as costas para Jesus, serão perdidos. Misericórdia. Você percebe que quando Jesus fala para perdido, naquele dia, o dia do juízo, eu posso até dizer assim, o dia da vingança de Deus. O dia que muitas pessoas vão descobrir Deus de uma forma que nunca viram. Quando se fala de ira. Imagine Deus falando com ira: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A palavra deixa bem clara: o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então não foi para você não. Não queira herdar aquilo que é do diabo não. Queira herdar aquilo que é seu. Aquilo que Deus preparou para você. Você entende agora? O que Deus preparou para você foi um reino. E a única coisa que precisa você fazer é só seguir a Jesus. É só recebê-lo. Então isso é o suficiente. Veja que o sacrifício de Cristo é pelo mundo todo aí, mas também pelos de todo mundo. Então a propiciação, o sacrifício de Cristo é pelo mundo inteirinho. É por todos. Veja que coisa interessante. Veja que conforme Efésios capítulo 5 ainda, versículo 2, diz assim: e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, por amor, Jesus se entrega por mim e por você em sacrifício. Jesus prefere dar a vida dele e sofrer as humilhações que sofreu, porque sofreu muitas humilhações. Tenho certeza absoluta que, tendo condição de se defender, nem eu nem você ia querer ser cuspido no rosto, mas Jesus foi. Nem eu nem você ia querer estar levando bufetada na cara, mas Jesus recebeu. E nem está sendo zombado, podendo se defender. Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu. Então você vê lá em Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68. Mas Jesus suportou isso tudo por mim e por você. Essas humilhações todinhas. Sem contar com o sofrimento, se a gente fosse falar da coroa de espinho, da cruz, enfim, Jesus pregado ali, sofrendo, morrendo, e o povo zombando dele. Mas ele preferiu passar por isso tudinho para que eu e você pudéssemos ser salvos. E depois de uma obra tão grande como essa que Jesus faz, aí o ser humano chega assim e diz: eu vou virar as costas para Deus. Isso tudo é mentira, isso não existe não. Só para satisfazer a vontade do diabo. O diabo está perdido e ele não quer perder só não. O fogo eterno é para ele. E sabe qual é a vontade dele? A vontade dele é que você vá junto. Mas não dê esse gosto para o diabo não. Ainda há tempo. Ainda há esperança. O fogo, o eterno, é para o diabo. Não para você. Não para mim. O que Jesus preparou para a gente é um reino que está preparado desde a fundação do mundo, um reino eterno, de glória, a nossa salvação. Então, o que é necessário para eu e você sermos salvos? Para quem já serve a Jesus, permaneça. Porque está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quem já serve a Jesus precisa perseverar até o fim.
Passar a vida inteira servindo a Jesus. E tomar posse daquilo que Jesus nos deu de graça. Mas para quem não serve ainda, pode começar a crer a partir de agora. Então eu vou dizer assim, eu já creio em Jesus e vou continuar crendo. Eu quero chegar naquele dia e quero encontrar você lá também. Eu quero que você esteja lá naquele reino junto comigo também, porque eu vou perseverar. Eu sei que Deus vai continuar me ajudando e eu vou perseverar até o fim. E é dessa forma que precisamos seguir. E é possível. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então eu sei que eu posso perseverar até o fim e chegar lá. E se você não crê ainda, você pode começar a crer a partir de hoje. E nós todos vamos nos encontrar lá naquele dia. Então há pessoas que sequer eu nunca conheci pessoalmente e não vou ter a oportunidade de conhecer pessoalmente nessa vida, mas vou conhecer lá do outro lado. Mas é importante que essas palavras você vá alimentando seu coração e guardando assim dentro do coração. Pois é a palavra de Deus. Essa palavra não veio para te condenar, veio para te alertar. Porque Jesus é a luz do mundo. E Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz mostra o que está oculto. Então, para que eu veja e para que você veja, é necessário da luz. Então, dependemos de Jesus. Então, você aí não vai poder enxergar sozinho, sem a luz de Cristo na sua vida. Conforme João, capítulo 8, versículo 12, Jesus é a luz do mundo. Quem segue a Jesus não anda em trevas. Então, se você ainda não segue Ele, esse é o momento para seguir. Mas se você já segue a Jesus, já serve a Ele, permaneça. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, conforme Mateus capítulo 24, versículo 13. É necessário perseverar. É necessário permanecer. Então veja que, para finalizar aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus tem o poder de nos salvar perfeitamente. Não importa a sua situação. Se você se aproximar de Deus por meio de Cristo, Ele tem o poder de te salvar. O sacrifício dele é maior do que o pecado do mundo inteiro. E Jesus tomou a maldição do mundo inteiro. Então a dívida de todas as pessoas, de todos os seres humanos do mundo, já foi paga por Jesus. E todos podem ser salvos. Apenas só necessita de uma decisão. Crer em Jesus e segui-lo. Renunciar à própria vontade, só para lembrar de novo. Marcos capítulo 8, versículo 34. Negue-se a si mesmo e siga-me. Então se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é só isso. Então para quem já negou o eu, então eu já neguei meu eu para seguir a Jesus. Não que eu seja perfeitinho por causa disso, mas eu já neguei. Então essa é a condição para ser salvo. E eu já creio nele. Mas se você ainda não crê, esse é o momento para você crer. Esse é o momento para você deixar de lado sua vontade, seu orgulho. Ah, mas eu não acredito nessas coisas não. Misericórdia, isso é coisa séria. É o futuro da gente que está em jogo. É o futuro de toda a humanidade. Ah, não dá para a gente perder algo tão grandioso como a salvação por causa de orgulho. Orgulho bobo. Não é verdade? Por causa de bobagem da gente mesmo. Por causa de besteira da gente mesmo. Ah, mas eu não quero ser bobo, não. Mas veja que a palavra de Deus, conforme o versículo, né, que foi lido. E eu vou voltar para lá para a gente encerrar esse vídeo aqui. Veja bem. E o texto bíblico dizendo assim, muitas vezes você diz, não, mas eu não quero ser bobo não, porque esses negócios que estão na Bíblia não faz sentido, misericórdia. Tem que manter os olhos abertos. Só é possível enxergar por meio de Cristo. É Jesus que é a luz do mundo. Conforme João capítulo 8 e o versículo 12. Não tem como você enxergar certas verdades se não for por meio de Jesus. Sozinho você jamais conseguiria enxergar, e nem eu. Veja que a leitura oficial hoje desse vídeo consta: se fores sábio, para ti sábio serás. Conforme a palavra de Deus, o princípio da sabedoria não é temer a Deus, conforme está escrito aqui no versículo 10 ainda de Provérbio. Provérbio, capítulo 9, versículo 10.
Então, se eu temer a Deus, se você temer a Deus, isso vai servir para a gente mesmo. Então, disso aí depende da nossa salvação. Se fores sábio, para ti sábio serás. Então, temer a Deus e recebê-lo é ser sábio. Mas não deixe ninguém tirar isso de você, não. Ah, mas aquela pessoa chegou com um ensinamento profundo dentro da Bíblia, só para distorcer, só para tirar a tua salvação. Não deixe não, não perca não. Não perca. Porque isso aí é coisa que Deus deu. É presente de Deus para mim e para a sua vida. Veja que o salário do pecado é a morte. Então a única coisa que teríamos como herança seria a morte. Mas Deus nos deu um presente que foi Jesus. E por meio de Jesus temos a vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus nos dá a vida eterna. Conforme Romanos capítulo 6, né, agora, e o versículo 23. Então, o propósito de Deus para mim e para a sua vida é a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, parte final. Então, se você for sábio, para você será. Isso aí será útil para você. Sua salvação depende disso. A minha salvação também depende disso, depende de eu ser sábio. Ou seja, de eu temer a Deus, de você temer a Deus. E o que é que diz no restante do versículo? E se fores escarnecedor, tu suportarás. Não querer receber a Cristo. Não querer aceitar aquilo que Jesus nos dá de graça. Só quem vai pagar por isso é quem não quiser receber. Então, se eu me negar, se eu desistir de seguir a Jesus, só quem vai sofrer as minhas consequências sou eu mesmo. Se você desistir de seguir a Jesus, só quem vai sofrer as suas consequências é você mesmo. Mas precisamos permanecer em Jesus, para não termos que passar por coisas desagradáveis. Então o escarnecedor é aquele também que ao mesmo tempo também não é sábio. Então não é uma atitude sábia se voltar contra Deus. Porque só Ele é quem pode nos dar a salvação. E a salvação é para todos. Então o que é que eu posso deixar hoje para você? A salvação é para todos. Então não abra mão daquilo que Deus te deu. Não deixe que ninguém tire a esperança que há dentro do seu coração. Se você crê em Jesus. Se você procura fazer aquilo que agrada a Jesus. Deixa de lado a sua própria vontade para fazer a vontade dele. Não permita que ninguém tire aquilo que Deus te deu. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então não há mais condenação na sua vida. Só não deixe que ninguém tire. Se assim você crê. E se você ainda não crê, comece a crer a partir de hoje. Comece a deixar de lado a sua própria vontade, seus próprios desejos, esses orgulhos bobos. Eu posso até dizer assim, orgulhos, porque tem tanta forma de se orgulhar de uma coisa, de outra. Mas eu vou manter assim porque misericórdia. Não perde a tua salvação por causa de bobagem, não. Que Jesus já pagou a tua dívida. A maldição que era sua, Jesus já tomou sobre ele mesmo. A única coisa que você precisa é só renunciar à sua vontade. É só renunciar ao seu próprio eu carnal. E deixar que Jesus reine na sua vida. E com certeza, você vai poder usar de uma expressão, deixa eu ver se eu acho aqui, né, que é interessante. Der tempo ainda. Então, que não viva mais o seu eu na sua vida, mas que seja Cristo. Que você deixe que Cristo possa fazer algo maravilhoso na sua vida. Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecido do texto. Veja bem, Gálatas, e vamos encerrar aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na carne, vivo-a na fé. Então a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então se firme em Jesus. Então esqueça o eu e viva Jesus. Não mais vivo eu.
mas Cristo vive em mim. Receba essa palavra, guarde no seu coração e tome posse daquilo que Deus te deu de graça. A salvação é para todos, sim. Então, se nem todos são salvos, é porque nem todos recebem. Mas receba hoje, pois Jesus não abre mão de você. Só basta você recebê-lo. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.